As 10 maiores lutas de One Piece que nunca vimos. Não há nada que desperte mais dopamina no cérebro de um leitor de One Piece que a menção de uma batalha entre personagens incríveis. Com um balão, o Oda monta um hype absurdo por trás de várias e várias lutas, apesar de não mostrar nada. Então hoje eu quero lembrar com vocês as lutas mais épicas que só tivemos, infelizmente, um pequeno vislumbre, mas quem sabe futuramente não tenhamos elas melhor desenvolvidas. Então, simbora começar. Roger e Garp versus os Piratas Rocks. Essa luta pode até ser considerada a mais importante da obra. Em God Valley, a marinha precisou formar uma aliança temporária com a tripulação do Rei dos Piratas. Em seu relatório no capítulo 907, Sengoku especifica essa aliança, explicando que Monkey D. Garp se uniu a Gold Roger para derrotar Rocks de Shebeck, o pirata que queria ser o rei do mundo e possui uma tripulação com apenas futuros 3 Yonkou, Kaido, Big Mom e Barba Branca, além de outros nomes lendários como Chique, o Leão Dourado. Essa batalha aconteceu há 38 anos e ficou conhecida como o Incidente de God Valley, onde Shebeck foi completamente derrotado, a tripulação dos Rocks foi desmantelada e a ilha sumiu sem deixar vestígios. Então já dá pra imaginar o grau de força, de nível de poder que rolou ali naquela situação pra ilha simplesmente sumir. Apesar de não gostar de comentar muito sobre isso, esse foi o grande evento que fez Monkey D. Garp ser consagrado o herói da marinha. E claro, as condições em que esse confronto ocorreu são incertas. Então há muita margem para imaginarmos o que de fato aconteceu ali. Barba Branca abandonou os Rocks no meio da batalha? Barba Branca se virou contra os Rocks? Kaido e Big Mom se envolveram nessa batalha até o fim ou abandonaram seu capitão? Fica aí o grande mistério da batalha de God Valley, mas uma coisa é certa: Rocks de Shebeck era um verdadeiro monstro. Garp e Sengoku versus Chique o Leão Dourado. No especial volume 0 temos Chique chegando revoltado em Marineford com o intuito de libertar Roger e matá-lo com suas próprias mãos. Após o Leão Dourado derrotar vários marinheiros, Sengoku e Garp chegam para finalmente parar esse pirata. No processo, apenas metade de Marineford foi destruída, o que nos faz pensar qual é a verdadeira força de Chique. É muito provável que Sengoku ou Garp sozinho fossem capazes de pará-lo, mas mesmo juntos, o Leão Dourado causou a segunda maior destruição que Marineford já sofreu e ele estava completamente sozinho, lutando contra 2 verdadeiros monstros. O ex-integrante dos Piratas Rocks pode não ter sido tão notório quanto seus antigos companheiros, mas mesmo assim deu trabalho para 2 marinheiros lendários. Lembrando que além da força monstruosa de Garp, ele precisou lidar com a inteligência e estratégia de Sengoku. Então só o Oda sabe o verdadeiro nível de força do usuário da Fua Fua no Mi. Se a gente parar pra pensar nesse evento específico, dá pra concluir aqui que o Chique é muito brabo. Lembrando que os eventos do filme Strong World, após o Chique escapar da prisão, são filler. Então não, o Luffy pré-time skip nunca derrotou o Leão Dourado. E pelo amor de Deus, hein, Toei Animation, vamos maneirar aí nos níveis de poder, que senão a galera fica com uma percepção bem estranha no negócio, né? Pelo amor de Deus. Shiryu versus Magellan. Vocês subestimaram demais o Magellan. Essas foram as palavras de Shiryu da Chuva para a tripulação do Barba Negra no capítulo 549. Com apenas um golpe, o usuário da Fruta do Veneno teria matado toda a tripulação de Teach e mudado o rumo da história se não fosse pelo antídoto do Shiryu. O sádico espadachim foi preso no nível 6 de Impel Down depois de supostamente perder uma luta contra o diretor-chefe da prisão, o que só atiça a curiosidade de como foi esse duelo incrível entre esses 2 personagens sinistros. Sabemos a força monstruosa de Magellan e Shiryu é dito como alguém com uma força equivalente, então esse combate deve ter sido incrível, mas as condições são desconhecidas. Como a grande maioria dos confrontos que vão ser citados nesse vídeo, afinal, foi apenas mencionado e não de fato mostrado. Shanks versus Mihawk.
E aqui começamos a leva do Shanks, que como todos os itens relacionados a ele nessa lista, realmente se resumem apenas a uma breve menção em um balão de fala. No capítulo 434, Barba Branca lembra das lendas contadas por aqueles que testemunharam os duelos entre o Ruivo e os Olhos de Gavião. Antes de perder o braço, Shanks e Mihawk ganharam fama ao redor do mundo através de seus lendários combates no 1 contra 1. Sabemos que um dos frutos dessas batalhas foi a amizade peculiar construída entre os dois, mas ainda há muitas perguntas sobre esses confrontos. Quantas vezes eles se enfrentaram? Quem ganhou a primeira? Quem ganhou a última? Quem venceu mais vezes? Os mistérios dessas batalhas devem permanecer por muitos e muitos anos, mas uma coisa é certa: Shanks vs Mihawk é uma luta que todo fã de One Piece gostaria de ver, seja no início de suas jornadas, seja quando ambos estavam construindo seus nomes, seja nesse exato momento. Eu duvido não ficar hypado pensando no homem que Zoro quer alcançar, enfrentando o homem que Luffy quer reencontrar. Shanks vs Barba Negra. Como dito antes, no capítulo 434, Shanks já trocou golpes com o Mihawk e participou de várias batalhas intensas durante sua vida, mas de todas as feridas que ele conseguiu ao duelar contra grandes nomes desse mundo, apenas uma ainda dói. Barba Negra feriu Shanks em vários níveis, tanto físico quanto mental. De todas as lutas nessa lista, essa é a única onde a curiosidade vai além do espetáculo e reside na resposta de uma pergunta: o que ocorreu nessa luta para Shanks ficar tão preocupado quando menciona esse pirata? Como Marshall the Teach, que naquela época ainda nem era um usuário de fruta, foi capaz de ferir o incrível Ruivo com um golpe tão característico? Shanks faz questão de dizer que não estava despreocupado no momento que sofreu essa ferida. Então o enigma de como essa cicatriz de fato ocorreu permanece indecifrável. Shanks vs Kaido. Muitos podem não se lembrar, mas no capítulo 533, Momonga recebe a informação de que Shanks engajou em um duelo contra o Kaido quando faltavam 29 horas para a execução do Ace. Não só Shanks chega intacto na guerra, mas ele também chega em 33 ou mais ou menos ali 35 horas vindo do novo mundo. Algo que questiona o tamanho do mundo de One Piece, a veracidade da informação e, claro, nos faz pensar como o Ruivo pode se locomover tão rápido. Shanks teria vencido Kaido com apenas um golpe? Uma breve conversa foi o suficiente para impedir o avanço do outro Yonkou? Difícil estimar, mas eu fiz um vídeo só sobre o que pode ter acontecido nessa luta. Então dá uma checada aí e vem refletir comigo o que de fato ocorreu entre Shanks e Kaido. E na moral, o Shanks é muito misterioso. Até os conflitos em que ele se envolve são repletos de mistérios. O Ruivo é brabo e para fechar sua participação na lista, Shanks vs Eustace Kid. No capítulo 928, Kid finalmente explica a perda de seu braço e revela que o perdeu em uma luta contra os piratas do Ruivo. Na minha humilde opinião, o Shanks só tava tomando de volta o que apostou na nova geração. Aí percebeu, mano, que isso, dei meu braço pelo moleque lá no East Blue, essa galera aí, essa nova geração tá uma loucura. E Taylor tomou-lhe o braço do Kid pra compensar, né, o braço que tinha perdido. Brincadeiras à parte, isso não descarta inteiramente a possibilidade do próprio Yonkou ter arrancado o braço do Supernova, mas a gente fica extremamente curioso para saber quem cortou o braço desse promissor pirata e que tipo de solada braba o Kid foi alvo. Porque vamos ser sinceros, né? Qualquer curiosidade que você, leitor, possui por essa luta é saber de quem o Kid levou um belo pau. Eu acho que poderia ser do próprio Shanks mesmo, mas também não me surpreenderia que o implacável Luke Ho, que mata um bandido no primeiro capítulo, tenha feito algo desse nível. Ou algum, obviamente, dos comandantes mais poderosos do Ruivo, como Ben Beckman e Usopp, ou o maior e mais indescritível de todos eles, o implacável Monster. Esse maluco aí, mano. Isso aí é... Esse maluco aí é... Akainu versus Aokiji. Durante 10 dias em Punk Hazard, os dois almirantes entraram em um combate pelo posto de almirante de frota, a Akuma no Mi de maior poder ofensiva do magma contra a poderosíssima fruta do frio. O resultado foi uma gigantesca pokebola de fogo. Punk Hazard ficou dividida ao meio entre chamas eternas e uma nevasca interminável. A luta, que durou 10 dias, é a batalha mais longa até hoje na obra, o que demonstra, né, o equilíbrio insano e a equiparação de força entre Sakazuki e Kuzan.
Seria simplesmente fantástico ter um vislumbre desse combate e entender como ele pôde se estender por tantos dias. Saber as condições finais dos envolvidos após o confronto também seria super maneiro, mas é isso. Faça frio ou faça calor, ficamos aguardando mais informações dessa luta tão importante para o futuro da Marinha. Piratas do Barba Negra versus remanescentes do Barba Branca. A Guerra do Acerto de Contas foi descrita por Nico Robin no capítulo 820 como uma obliteração dos remanescentes da tripulação de Edward Newgate e o feito necessário para Marshal the Teeth ganhar o título de Yonkou. Como nos foi mostrado na Guerra de Marineford e Onigashima, Marco, que liderava o bando do Barba Branca nessa época, é muito poderoso e tem uma plasticidade incrível enquanto luta. Então ver o Marco dando tudo de si em um combate é algo que certamente nós fãs de One Piece gostamos de ver. Além disso, Izo, Vista Jozu e diversos outros comandantes podem ter mostrado tudo o que são capazes. Quem é que não quer ver o que o espadachim do estilo Nitorio é capaz de fazer em seu máximo? Enfim, apesar de muito poderosos, todos encontraram uma derrota implacável nas mãos de Barba Negra. E claro, quem não quer ver o Barba Negra e sua tripulação dando tudo de si, lutando ao máximo e revelando seus verdadeiros poderes? Marshal the Teeth é um personagem que hoje figura com o título de Yonkou, mas fica aquela grande questão: qual é atualmente o seu verdadeiro nível de força? Sem dúvida, ver esse monstro em ação hoje em dia é algo que todos nós, como fãs da obra, queremos ver. Kaido versus Barba Branca, Roger e Shebeck. Se lembra no capítulo 1001 quando Kaido olha para Luffy e lembra de todos aqueles que foram capazes de feri-lo? Pois é, a gente está falando da imagem do Roger, Barba Branca e Shebeck. 3 figuras lendárias que conseguiram ferir a criatura mais forte do mundo e, quem sabe, até mesmo derrotá-la. Como Kaido carrega 7 derrotas em seu currículo pirata, não é difícil de imaginar que esses monstros foram responsáveis por algumas delas. E aí entram as perguntas que dão uma grande margem à nossa imaginação. Como foram esses confrontos? Kaido saiu derrotado em todos? Em quais condições eles se enfrentaram? Como Shebeck era seu capitão, dá pra imaginar, né, ele dando umas porradas no novato Kaido pra se manter no lugar e seguir suas ordens. Os próprios Piratas Rocks são ditos como uma tripulação infame que praticamente se autodestruía com os combates intensos internos que rolavam lá. Então a gente pode imaginar, né, que um desses duelos pode ter sido contra Edward Newgate, e aí o Barba Branca resolveu mostrar pro Kaido quem é que de fato é o homem mais poderoso do mundo. E em relação ao Roger, é muito provável que o incidente de God Valley seja o responsável por mostrar a Kaido a força do verdadeiro e único Rei dos Piratas. E pra fechar, Gold Roger versus Monkey D. Garp. Como Roger disse pra Garp no capítulo 551, nós lutamos até a morte várias vezes. Eu confio em você como confiaria em um amigo. Essas duas lendas com certeza figuram no mais alto patamar de força de todo o universo de One Piece e seus duelos deveriam ser simplesmente fantásticos, um nível de poder que nunca vimos antes. E tudo que queremos é ver um pouquinho dessas lutas. Gold Roger superou Kozuki Oden e possuía uma força equivalente ao homem mais forte do mundo. Então saber que ele e Monkey D. Garp lutavam até chegarem perto da morte, mano, cria um hype absurdo pro confronto entre esses monstros. E claro, quem é que não quer ver o herói na marinha e o rei dos piratas em seus auges? Pois é, essa sem sombra de dúvida é uma luta que todo mundo gostaria de ver e todo mundo fica curioso pra saber quantas dessas rolaram, assim como Mihawk e Shanks, quem ganhou a primeira, quem ganhou a última, como foram essas batalhas lendárias nesse universo de One Piece. E é isso, galera, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo. Então não esquece de deixar aquele like que, meu querido, ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito e obviamente acompanhar a gente aqui diretão. Vamos pra cima, vídeo todo dia de One Piece. E é isso, tamo junto, galera, valeu!